Olá, né? Meu nome é Nádia Vlad, né? E vamos começar hoje aqui a nossa primeira videoaula, né? Com o nosso componente História e Memória da Música na Bahia, né? Esse é um componente que é uma optativa do curso de licenciatura em Artes EAD, né? E a gente vai começar hoje esse nosso encontro aí. Nossa pretensão aqui não é apresentar história da música da Bahia, né? Mesmo que não seria possível, mas eu acabei optando por fazer um recorte dessa história e memória da música na Bahia. Então a gente vai trafegar ali dos anos 1970 até agora 2023, o que já é muita coisa. Eu nem sei se a gente vai conseguir dar conta de tanta coisa, mas nós vamos tentar, né? Então eu vou fazer esse recorte de tempo, mas também vou fazer um recorte territorial, né? A gente vai ter como foco aí nesse momento, nesse componente, né, a música produzida em Salvador nesse período de 1970 até 2023, aqui na entrada do verão, na boca do carnaval, né? A gente pode ter até alguns assuntos que a gente vai conversar aí, que tenham surgido aqui até dezembro, né? Então, em novembro até dezembro de 2023, a gente vai estar juntos aí discutindo sobre música e a história da música e memória na Bahia. Então, eu vou começar a falar com vocês hoje, né? Fazer uma introdução nessa videoaula aqui sobre um aparato teórico-metodológico, né? Que vai nos ajudar nessa travessia. Então, a gente vai pensar as práticas musicais, né? Pensar essa história e memória da música da Bahia nesse tempo aí dos anos 70 até 2023, a partir de um conceito que é o conceito de cena musical, né? Então pensamos, o que a gente entende como cena musical? Por que eu estou trazendo esse conceito para vocês? Porque a gente pensa a cena, né, como uma rede que engloba e articula uma complexidade de agentes do cotidiano da cidade. Aí a gente vai ter artistas, fãs, produtores, jornalistas, donos de casa de show, donos de lojas de instrumentos, ou seja, muita gente envolvida nas dinâmicas das cenas musicais, né? Então, essa noção de cena musical, ela foi pensada inicialmente por um pesquisador canadense chamado Will Straw. Inclusive, o texto que eu indico para vocês é um texto sobre as ideias de Will Straw a partir da perspectiva de cenas trazido pela professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Simone Pereira de Sá. Então, é muito interessante esse texto, também vai ajudar muito a vocês entenderem melhor esse conceito aí de cena musical. Will pensa lá esse conceito inicialmente em 1991, né? Ele é um pesquisador canadense, né? Que ele está procurando ali dar conta, né, de uma série de práticas sociais, práticas econômicas, tecnológicas e práticas estéticas ligadas ao modo como a música se faz presente no espaço urbano. Então ele está muito preocupado com isso. Então ele pensa esse artigo em 1991, depois ele vai atualizando esse artigo aí. A gente tem duas atualizações e a gente vai falar um pouco mais disso nas aulas síncronas, que é uma atualização de 2006, uma atualização em 2014 e outra em 2017, né? Então, nesse início aí de 1991, o Straw busca dar ênfase muito aos processos identitários que os grupamentos ali, enfim, das cenas musicais formavam. Então, a cena seria uma espécie de contexto, né, no qual práticas musicais coexistem, interagindo umas com as outras dentro de uma variedade de processos de diferenciações e afiliações, de acordo com trajetórias variantes de mudanças e fertilização mútua. Então, ou seja, as práticas vão existindo, interagem umas com as outras ali, tem uma variedade de processos que são diferenciados, de afiliações diferenciadas, as trajetórias também são variadas, né? Mas há uma espécie de fomento múltiplo ali dentro daquela cena. É mais ou menos isso. Se a gente for pensar que, por exemplo, no surgimento dos blocos afros, a gente vai ter ali uma série de práticas musicais coexistindo ali, né? Mas ao mesmo tempo você vai
há diferenciações, né, ali, mas essas trajetórias, mesmo diferentes, elas criam, né, um ambiente ali para o surgimento, por exemplo, do samba reggae, né? É mais ou menos isso aí que ele está pensando em cena, inicialmente. Aí ele traz ali ele melhora, digamos assim, esse conceito, ele aprimora esse conceito em 2006, né, quando ele passa a enfatizar também os aspectos espaciais e uma variedade de pontos, inclusive afetivos, na análise das cenas. Então, o Stroll passa a se preocupar muito com a territorialidade e como a territorialidade dessa música mexe com os nossos afetos. Então, ele amplia esse conceito de cena, ele melhora esse conceito de cena em 2006, que é mais ou menos por aí que a gente vai trabalhar, né? Então, na leitura lá da pesquisadora Simone Pereira de Sá, que é aquele texto que eu passei para vocês, sobre as ideias de Stroll, né? A cena é um movimento das pessoas entre um lugar e outro, o que cria uma espécie de rede que permite uma sociabilidade e conecta a cidade a partir de práticas musicais, né? Então a cidade está conectada ali por aquelas práticas musicais. Gera uma série de sociabilidades, né, de identidades culturais, enfim, a cena está muito ligada aos estudos culturais, né? Então, ao usar o termo cenas musicais, né, estamos muito interessados em pensar como a música conecta as relações sociais, como conecta as identidades e as cidades. Então a gente está pensando ali que esse conceito nos possibilita pensar as práticas musicais, ou seja, a música conectando identidades e conectando territorialidades e afetos. E quando a gente fala de territorialidades aqui pra gente, a gente está pensando em territorialidades que são geográficas, claro, mas também territorialidades afetivas, territorialidades sonoras, né? Então é importante a gente pensar nessa perspectiva aí de territorialidade. Então, a gente está aqui falando de cena musical, que vocês vão ouvir muito aí durante todo esse semestre, né? E metodologicamente, por que a gente está trazendo cena musical aqui para pensar a história e a memória da música na Bahia? Porque a gente está tentando pensar a cidade, né, nesse caso um território, né, e seus fenômenos culturais, né, a partir de um olhar sobre a música. Isso pode ser feito, por exemplo, para a gente pensar uma determinada musicalidade de uma cidade como Lençóis, né, que a gente tem alunos aqui de Lençóis, ou uma cidade do oeste da Bahia, ou do norte, enfim. Então a gente pode tentar ver se a cena dá conta também de pensar a cidade e seus fenômenos culturais, né? A partir sempre de um olhar sobre a música, no caso da cena musical. Então aí a gente vai, né, falar de um determinado momento histórico e da memória de Salvador, e pensando a história sempre como algo em movimento, né? Então, e aí a gente vai partir da música, né, para pensar esse momento histórico da cidade de Salvador, essa memória de Salvador, tendo como instrumental teórico-metodológico a cena musical, né? Por isso, nessa primeira videoaula nossa aqui, né, eu quero trazer para vocês, falar um pouco mais para vocês, fazer essa introdução aí, né, do que nós estamos entendendo como cena musical. Então, surge lá no jornalismo cultural, né, passa a ser, a cena musical primeiro é usada no jornalismo cultural, né, vocês vão usar muito esse termo cena, né, no jornalismo cultural. Só que esse termo é capturado para um debate acadêmico, né, exatamente porque nos parece um termo, né, um termo acadêmico que vai dar conta, né, de questões que envolvem música, sociabilidade e espaço urbano. Tá fazendo calor esse verão, né, gente? Enfim. Bom, voltando aqui, então, as cenas, elas funcionam como formas de habitar e narrar as experiências das territorialidades a partir das práticas musicais. Como eu posso narrar? Como eu posso pensar essas sociabilidades das territorialidades, dessas experiências das territorialidades a partir das práticas musicais? É mais ou menos essa proposta que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Então, quando a gente fala de cena musical, estamos trazendo questões de território e fenômenos urbanos, como por exemplo o samba reggae, o surgimento do samba reggae, é algo que a gente vai conversar aqui. O samba reggae surge numa determinada territorialidade geográfica, afetiva, sonora, né?
Isso, ou seja, o axé music, né, o pagode, o ijexá, né, são exemplos que a gente pode trazer para falar de cena musical e ao mesmo tempo estar falando da história e da memória da música na Bahia. Então a cena, ela traduz um grupo de pessoas, né, um grupo múltiplo de pessoas, né, que se movimenta por lugares, certo? E isso é próprio, né? A cena tem esse movimento, é próprio da cena esse movimento, né? Mas sempre ancorado em práticas culturais, né? Quais são as práticas culturais que estão por trás desses movimentos aí pela cidade, né? Que estão conectando essas pessoas, né? Então a cena, elas possibilitam que a gente perceba uma fluidez. Então a cena não trabalha com nada estático, né? Com nada que não seja fluido, né? A cena, ela é fluida, né? Ela, dessa forma, ela possibilita que a gente compreenda melhor, né? Ela permite que a gente entenda melhor como operam as práticas musicais desse contexto urbano, nas territorialidades, nas cidades, né? A gente está pensando por aí. Para o Stroll, né? O Stroll, enfim, ainda pensa a cena, mas ele está hoje em dia muito mais preocupado com a noite, por exemplo, como territorialidade, mas eu não vou entrar nesse assunto, é só para a gente localizar um pouco aqui o trabalho atual do pesquisador. Mas assim, quando ele estava pensando em cena, lá estudando cena, ele estava muito preocupado, estava usando a cena para descrever melhor essa dispersão de elementos culturais, né, desses produtos culturais, ou seja, o consumo da cultura, a infraestrutura, a arquitetura, que tudo isso importa para a cena, né? A cena, a gente precisa pensar a cena a partir da arquitetura, a partir da infraestrutura, a partir de políticas públicas que fomentam ou não determinada cena cultural, né? Então a gente tem uma amplitude aí quando a gente pensa em cena. Então a gente vai pensar em cena, a gente vai pensar em objetos, a gente vai pensar em lugares, a gente vai pensar em tecnologia, a gente vai em agentes públicos, agentes privados, em leis, em leis de fomentos da cultura. Tudo isso está dentro aí desse pensamento, dessa ideia de cena, porque isso tudo está interligado quando a gente pensa em cena, exatamente porque a cena está ligada ao consumo cultural, né? Aos produtos culturais que estão circulando ali pelo espaço urbano, né? Então, estúdios, fala de cena musical, vou estar preocupada com estúdios, com blogs que falam de determinados lançamentos, shows, com produtores, com lojas de instrumentos musicais, lojas de camisas de bandas, por exemplo, né? Os meios de comunicação, os bares e os restaurantes que circundam aquela cena ali. Então a cena, ela está muito ligada ao consumo cultural, né? Isso é um fato que a gente não pode deixar de trazer aqui para você. Entretanto, ela está muito ligada também a políticas culturais, né? A cena, ela precisa de um determinado fomento público, como por exemplo uma infraestrutura de transporte público, de iluminação, de espaço para acontecer, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso aí. A gente vai falar de forma mais detalhada disso aí no nosso primeiro encontro síncrono. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente tem que entender a importância que as cidades têm cada vez mais para os estudos da cultura. Então, quando a gente pensa em estudos da cultura, a gente tem que pensar em territorialidade, a gente tem que estar nesse espaço urbano aí, né? Por isso, quando a gente pensa nessas práticas musicais, a gente tem que entender como práticas musicais vão ressignificar o espaço urbano, né? Então aí eu vou compactuar muito com a ideia de Stroll, que ele atualiza o conceito de cena, fazendo essa relação de cena com os estudos culturais urbanos. Ou seja, a cena, para Stroll, ele vai dizer que cena agora retorna para nós como a questão da visibilidade da vida urbana. A cena ajuda a dar visibilidade à vida urbana. Ou seja, a noção de cena nos ajuda a analisar a dinâmica da música e dos atores envolvidos no espaço, né? Quando eu vejo o samba reggae, por exemplo, né, só para trazer um elemento do que a gente vai estudar aqui nesse semestre, o samba reggae, ele ajuda a dar visibilidade a uma questão geográfica, por exemplo, do Pelourinho em Salvador, ou a questão étnica, né,
por exemplo, o Ileaê e o Olodum, a questão negra na cidade de Salvador. Ou seja, eles ajudam a dar visibilidade, certo? A esses atores envolvidos nesse espaço. Isso é uma coisa que nos interessa muito. Então, o conceito de cena musical, a gente pode pensar ele como uma forma que a gente tem de cartografar fenômenos culturais urbanos, né, para compreender como certas práticas culturais significativas são organizadas territorialmente e reconhecidas como significantes de um determinado discurso, né? A gente vai ter que tentar entender isso aí e a gente vai tentar compreender isso a partir de vários exemplos aqui durante o semestre. Mas aí a gente tem uma questão que eu acho importante chamar a atenção aqui para o uso desse conceito de cena, né? Porque a gente tem questões muito específicas de localidades que estão engendradas aqui nos chamados territórios do sul, né? Especificamente aqui no caso do que eu estou trazendo para vocês, da cidade de Salvador, né? Então, quando quando o Will Stroll pensa a cena musical, ele está pensando a partir de uma perspectiva de territórios do norte. Ele está no Canadá, na cidade de Montreal, ele vai fazer pesquisa em Manchester, na Inglaterra, em Nova York, nos Estados Unidos, então são territorialidades do norte. Nessas territorialidades do sul aqui, a gente entende que o conceito de cena musical nos ajuda a pensar na efervescência cultural da vida urbana, mas a gente sabe que a gente tem um desafio aqui como pesquisadores, como pensadores, né, de compreender a efetividade do conceito na perspectiva de uma cidade negra da América Latina, né, de uma cidade do Nordeste, né. O Nordeste também é uma territorialidade importante para a gente pensar esses aspectos aí dessa efervescência cultural na vida urbana em cidades nordestinas, em cidades da América Latina, em uma cidade negra da América Latina como é Salvador. Então, eu chamo a atenção a vocês para essa questão. Então, nesse componente aí, a gente vai trabalhar muito com essa noção de cena musical, claro, mas na tentativa aí também de adequar esse conceito pensado aí por Stroll e por outros tantos pesquisadores aqui do Brasil, como Géder Janotti, Simone Pereira de Sá, Michael Hestman, né, Tobias Queiroz, a Luciana Xavier, todos os pesquisadores aí da área de comunicação e música que estão trabalhando com cena, né? A gente vai tentar ver como a gente adequa ou pensa esse conceito de cena aí em uma realidade mais local da América Latina, né? Exatamente para dar conta dessas localidades que não falam inglês, por exemplo, né? Que estão localizadas nessa territorialidade sul, né? Chamadas de periféricas, né? Esse lugar de periferia global, né? Eu não gosto muito desse termo, mas ele é meio colocado assim, nesse lugar de América Latina, nesse lugar de Nordeste também, que nós estamos aqui. Ou seja, que apresenta essa geografia aí de experiências que estão muito engendradas em questões étnico-raciais e de opressão. Então é preciso a gente trazer esses elementos aí para ver como é que a gente vai trabalhar essa noção de musical para pensar a história da música na Bahia, né? Eu tenho pensado muito no sentido de desse conceito, de eu trazer para esse conceito algumas outras nomenclaturas. Então eu estou pensando muito que o conceito cena musical afro-latina diaspórica pode funcionar como um conceito que vai articular aí raça, etnia, gênero, pós-gênero, sexualidades, classes, dentro dessa territorialidade do sul aqui e suas múltiplas conexões comunicacionais, para que a gente possa, né, tentar usar esse conceito, né, ampliado de cena para essa localidade aqui da América Latina e poder pensar melhor, né, que o instrumental teórico metodológico funcione melhor para esse recorte da história da música da Bahia, né, relacionada a experiências que são proporcionadas nessa territorialidade aqui, né, por práticas musicais forjadas em uma cidade que é formada majoritariamente por uma população negra, como Salvador, né, resultante de um processo histórico de colonização e escravização, e todas essas relações também que a cidade tem com o Atlântico Sul, com o Atlântico Negro, com o Caribe, com outras localidades do Nordeste, com outras regiões da própria Bahia, do estado da Bahia,
com o Caribe, né, com o Pará, com o Maranhão, com o Rio de Janeiro, com o Recife. Então, talvez o conceito de cena musical pensado por Stroll a partir de 1991 em uma territorialidade norte é importante, mas talvez ele não se adeque para a gente pensar nessas questões tão específicas da nossa territorialidade aqui. Principalmente numa perspectiva que eu tenho para apresentar para vocês aqui, que a gente vai ver mais na aula síncrona, que é o Nordeste como um espaço, o problema de pesquisa também para a gente, né? Então, gente, por enquanto é isso, né? Nossa introdução, a gente vai se encontrar. Eu deixei para vocês um texto, documentários, vídeos, para que possa, são elementos para nos ajudar a pensar melhor nessa história e memória dessa música da Bahia. Então, nos vemos já e será um prazer ter a companhia de vocês nesse semestre.